Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Terça-feira maravilhosa, frio. Blumenau está frio, irmãos. Tá? Se agasalhe aí, tá? Aleluia, graças a Deus, né? Tivemos ontem um culto no lar, lá em Jaraguá, coisa maravilhosa com a nossa irmã Alessandra, né? E estamos adiantando todas as obras lá. O Senhor está abrindo portas para uma grande obra naquele lugar. Amém? Uma igreja poderosa do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Então nós estamos falando a respeito de mergulhando no Espírito e compreendendo a vida de fé. Lembrando que nós teremos um culto maravilhoso à noite, né? Culto da oração da fé, e vai ser poderoso, né? Teremos grande surpresa nesse culto, porque o Senhor vai nos surpreender. Aleluia. Então, os olhos bons e os olhos maus, é o que nós vamos falar hoje. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Aleluia. A palavra nos confirma sobre isso, né? Mateus 6, 22. Olhos bons, aleluia, são olhos que enxergam corretamente e que enxergam a verdade, que enxergam Jesus. Em outra palavra, isso quer dizer que significa ter um entendimento, aleluia, formado pelo Espírito Santo em nosso íntimo a respeito de Jesus. Nossa visão espiritual representa a capacidade que Deus nos dá de enxergar através do seu entendimento e de ver como ele vê. Daí a importância da oração em línguas, hora após hora. Pois quanto mais oramos em outras línguas, para a nossa edificação espiritual, mais o nosso entendimento espiritual fica aguçado pela ministração do Espírito. Aleluia, graças a Deus. Jesus entendia tudo com a mente de Deus. Aleluia. Ele enxergava as coisas da maneira diferente dos homens, mortos espiritualmente. Jesus podia ver as coisas como elas verdadeiramente são, porque ele é do céu. Ele conheceu tudo pelo prisma da verdade. Aleluia. Ele é a verdade. Quando o entendimento é formado pelo Espírito em nosso íntimo, pela palavra de Deus, ele se torna a nossa visão e faz com que os nossos olhos espirituais se abram e funcionem. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nosso interior através da ação da sua luz em nós. Olhar para Jesus é olhar para a verdade absoluta a respeito de tudo. O Senhor Jesus é o nosso Deus, Salvador, Senhor, Mestre, amigo, noivo. Ele também tem o entendimento que precisamos ter a respeito de tudo. Mesmo que você não consiga, aleluia, enxergar a profundidade, a dimensão disso, e eu também não consiga, o Senhor tem como abrir os nossos olhos espirituais. Tu és o nosso entendimento, Senhor. Tu és o entendimento dessa situação que estamos vivendo, que tu és a verdade sobre todas essas circunstâncias. E devemos começar a agir à altura da palavra. Agindo nele, vivendo nele, ele é o que nós precisamos. A fé em ação manifestará o que os olhos espirituais estão vendo. Devemos pôr a palavra de Deus em prática, caminhando na luz, aleluia, que temos certamente e veremos a glória de Deus. O seu entendimento e o meu entendimento no Espírito pela palavra de Deus é a nossa fé. São os olhos espirituais funcionando. Fé, entendimento no Espírito. É o Senhor sendo luz em nossos corações. Um dos grandes segredos para corrermos nossa carreira sem tropeçar é nos manter olhando firmemente para o Senhor. Portanto, não importa o lugar geográfico em que estamos, o lugar da verdade, sempre será a palavra, sempre será o Senhor Jesus. Não importa o lugar em que estamos, Jesus é a nossa habitação. Ele disse em João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. A expressão que está no céu é muito forte. E hoje temos a mesma condição nele, pois estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Essa operação da verdade em nosso íntimo é uma ação do amor de Deus que nos livrará, aleluia, de todo medo,
Aleluia. O segredo é andar pela fé, viver pela fé, não pelas circunstâncias. Ao fazermos isso olhando para o Senhor, ao andar nas coisas de Deus, devemos fazê-lo olhando para Jesus, a verdade. Apocalipse 3,18. Aconselho que de mim compres colírio para ungir os olhos, a fim de que as veja. Existe uma maneira natural, existe uma maneira espiritual de ver as coisas. A primeira coisa, aleluia, a primeira enxerga apenas as circunstâncias e a outra, pelo Espírito e pela palavra, enxerga a verdade. A natural enxerga as dificuldades das circunstâncias. A espiritual enxerga aquela que traz a fé e que remove as montanhas, a palavra de Deus. Aleluia. Podemos ver pelos olhos da velha natureza, ou podemos ver com os olhos da nova natureza que somos em Jesus. Deus quer nos ensinar a discernir as coisas para a nova natureza que Ele nos deu em Cristo Jesus. Como precisamos de colírio para ungir nossos olhos, a fim de vermos como Deus vê e podemos agir na luz que recebemos dele. Mas como esse colírio atua em nossos olhos espirituais? Pela atuação do espelho da verdade no nosso íntimo. 1 Coríntios 13, 11, 12. 2 Coríntios 3, 18. É um colírio que atua pela luz do Senhor. A palavra viva de Deus, revelada em nosso íntimo, funciona como espelho que reflete a glória do Senhor em nosso espírito. E estabelece uma visão espiritual, a fim de podermos ver pela luz que o Senhor nos dá. A palavra revelada nos dá, então, condições para, aleluia, para parar de agir como menino e sentir-se como menino, pensar como menino. Nos leva a desistir das coisas de meninos. 1 Coríntios 13, 11. À medida que aceitamos a palavra por fé e passamos a viver segundo ela dentro de nós, é criada a perspectiva verdadeira. A chave para uma vida cristã vitoriosa é olhar pela revelação formada pelo Senhor em nosso íntimo e deixar que ela tome conta do nosso interior. O Espírito Santo forma a verdade dentro de nós. Mesmo certamente seremos enfraquecidos, pois não depararemos com o que somos na alma ou na carne. Se, porém, olharmos para o Senhor, ficaremos com os olhos nele, seremos fortalecidos por tudo que ele é em nós. Colossenses 3:11. Jesus referiu-se aos olhos como lâmpada do corpo. Olhar firmemente para ele é manter nosso espírito, alma e corpo voltados para o Senhor. Não há descoberta maior, meu irmão, minha irmã, em nosso espírito do que ver Jesus com uma condição em Deus. Jesus se tornou parte da nossa vida e nós tornamos parte da vida dele. Jesus é sabedoria, justiça, santificação e redenção, conforme 1 Coríntios 1:30. Quando olhamos para ele como esse entendimento, olhamos para quem somos de verdade. Estamos nele, habitamos nele, ele é a nossa condição de vida nesta terra. Jesus é o espelho que reflete quem de fato somos em Deus. Não importa a luta que você esteja passando, minha irmã, meu irmão, procure olhar para Jesus, pois ele é a verdade dessa situação que você está passando. Ele é aquele que tem a solução. Uma das grandes obras do Espírito Santo é nos fazer deixar de ser pessoas circunstanciais e passarmos a ser pessoas centradas em Cristo. Assim como os pequenos rios correm para os rios maiores, até que todos desaguem no mar, assim também toda a verdade da palavra nos conduz a uma só coisa: Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios 1, do 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Essa série maravilhosa. É muito bom. Não importa, minha irmã, meu irmão, a luta que você esteja passando.
procure olhar para Jesus, pois ele é a verdade dessa situação. E eu digo, ele é. Em nome de Jesus. Um bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama. No nome de Jesus. Amém.